Turma, vamos lá, né? Continuando aqui nosso simulado aqui de 100 questões aqui para quem vai fazer a prova de engenheiro civil do ISS Fortaleza. Resolução de questões em engenharia civil, professor Kleber Dantas. Então, para quem vai fazer aí o cargo 6º aí, analista fazendário municipal, área de conhecimento em engenharia civil. Lembrando que o salário inicial aí de R$ 14.864,93. Banco organizador, o Sebrasp. Vamos agora tratar desse tópico 2.4 aqui da caracterização e política urbana do município de Fortaleza. 2.4 crimes contra o meio ambiente. Lei 9.605 de 98 e suas alterações. Quer dizer, a lei aqui de crimes ambientais, onde a última atualização dela foi agora em 2020, né? Há 3 anos aí. Então, tá aqui o nosso tópico da aula, dessa aula agora e da nossa próxima aula. Vamos tratar desse assunto com 10 questões, 5 agora e 5 na próxima aula. Então, tá aqui a lei de 98. Ela é a famosa lei de crimes ambientais, atualizada em 2020, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Então vamos aqui resolver as nossas 5 questões. Aí vocês façam a leitura, né? Deem pause, façam a leitura. Vejam aí quais dessas 5 questões são erradas e o porquê que elas estão erradas, caso alguma esteja errada. Então a hora de treinar é agora. Então esse é o seu treinamento, é o seu simulado para a prova. Então se essas questões aqui, né, viessem na prova, você ia acertar. Então a hora de treinar, de saber agora. Então dê pausa aí, resolva. E depois veja aí o gabarito e a sequência da aula. Então vamos fazer aqui a leitura. Com relação à lei federal, né, 9.605 de 98, aí colocamos aí o nome mais conhecido, que é a lei de crimes ambientais. Julgo os itens seguintes. Questão 36. Dentre as penas restritivas de direitos da pessoa jurídica, a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Subvenções. Questão 37. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 5 anos. Questão 38. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicional. Questão 39. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécies dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. E por último, a nossa questão 40, entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas extrativistas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Então vamos agora para o nosso gabarito. Então, errado aí estão apenas as questões 37 e 40. Né? A 36, 38 e 39 estão certas. Então vamos lá. Por que a 36 é uma questão certa? Dentre as penas previstas de direitos da pessoa jurídica, a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, essa pena máxima aí está estipulada em 10 anos. Onde é que está isso aí, professor? Na lei, lá no artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são, primeiro aí, né? Suspensão parcial ou total das atividades. 2. Interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade. 3.
proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Aí, parágrafo 1º. A suspensão de atividade será aplicada quando esta não estiver obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. E o que a nossa questão vinha tratando? Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Questão 37. Por que ela estava errada? Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 5 anos. Não. Conforme aqui nosso artigo 16, nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena, né? Então essa suspensão da pena aí pode ser aplicada nos casos de condenação, né? A pena privativa de liberdade, quando essa não for superior a 3 anos. Então a questão aí estava errada porque dizia 5 anos. Nossa questão 38 está certa. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. O que é esse incondicionado, professor? Então, estava lá no nosso artigo 26, nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública incondicionada. Então, esse termo incondicionado é aquele na qual o Ministério Público não precisa de autorização de ninguém para oferecer a denúncia. Ou seja, na ação penal pública incondicionada, não é necessário que a vítima se manifeste no processo. De modo que se o Ministério Público tiver conhecimento do delito e elementos suficientes, poderá dar início à ação penal pública incondicionada desde já. Nossa questão 39 estava certa. Por quê? Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécies dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Então está conforme aqui o texto da lei no artigo 36. Professor, o que são esses vegetais hidróbios, né? Hidro, água e biovida, né? Vegetais aí que possuem vida aí nas águas, né? São os organismos autotróficos aquáticos, né? Então são os seres autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento, são o início da nossa cadeia alimentar, né? Da nossa teia alimentar, certo? E por fim a questão 40 está errada, por quê? Muito cuidado aqui nessa questão. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, reservas extrativistas não, tá? O termo aqui está trocado, são reservas biológicas. Aí os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Então, onde é que está essa parte aqui? Está no artigo 40, parágrafo 1º, e uma outra que a gente pode confundir está no artigo 40A, também parágrafo 1º. Então, artigo 40, parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral, que era o que a questão vinha dizendo aqui. Estações ecológicas e estações ecológicas. Na questão está errado. Reservas extrativistas. Não são reservas extrativistas. São reservas biológicas. Os demais estão corretos. Já quando for artigo 40A, parágrafo 1º, uso sustentável, unidades de conservação de uso sustentável, é que vai vir lá, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas. Então as reservas extrativistas são de uso sustentável e não de proteção integral.
as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Então, o que é que a gente pode perceber aqui, ó? Quando for proteção integral, tá aí, ó, estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre. Quando for de uso sustentável, são aí, ó, as áreas, as florestas e todas as reservas de uso sustentável, exceto quem? A reserva biológica, que é lá da proteção integral. Então tá aí um esquemazinho bem legal para não errar mais. Então a questão vinha errada, porque ó, tá aí a questão aí embaixo. Vinha que o termo reserva extrativista fazia parte das unidades de conservação de proteção integral. Não. Proteção integral, a única reserva é a reserva biológica. Todas as outras reservas, extrativista, fauna, desenvolvimento sustentável, patrimônio natural, juntamente com as áreas e as florestas, são de uso sustentável. Então, peço aí que vocês deixem um comentário, se possível, inscrever-se no canal e deixar o like. Obrigado.